E hoje nos coube então falar sobre o livro dos Espíritos, uma das principais, obras básicas da nossa doutrina, porque ela dá origem às demais obras, como nós poderemos ver. Então, em 14 de abril de 1857, foi publicada a primeira edição de O Livro dos Espíritos. Nas prateleiras de algumas livrarias de Paris, o livro chamava muito a atenção, já pelo seu nome, O Livro dos Espíritos, mas também pelo nome do autor, Allan Kardec, que ninguém na época tinha ouvido falar. Por que não? Porque Allan Kardec foi o pseudônimo utilizado pelo professor Hippolyte Léon Denisard Rivail. Por que ele adotou este nome? Porque ele, como era muito conhecido, um professor, um magnetizador, uma pessoa que tinha também outros livros editados, ele não queria que a doutrina espírita, fizesse, digamos assim, ou tivesse alguma importância pelos trabalhos que ele já havia publicado e muito importantes na época. Então, ele se utilizou deste pseudônimo. Inicialmente, o Livro dos Espíritos, na primeira edição, ele continha 501 perguntas e respostas. Em 1860, foi então colocada a segunda edição de O Livro dos Espíritos, mas aí com 1019 questões, que é o que hoje nós temos. 1019, leia-se 1018. Por quê? Porque na questão 1010, ele pula a próxima questão, não usa 1011, usa 1012. Então, na verdade, se a gente for contar, o Livro dos Espíritos, ele tem 1018 questões. Para que a gente possa, então, entender como que foi configurado o Livro dos Espíritos, nós precisamos ter um conhecimentinho e entender, primeiramente, o contexto histórico da época. Lá pelos meados do século XIX, um fenômeno muito peculiar despertou a curiosidade das pessoas, principalmente nos cafés de Paris, ou seja, eram as mesas girantes, mesas que falavam através de batidas. Eram então feitas perguntas e ela respondia através de batidas. Como? Letra A, ela batia uma vez. Letra B batia duas e assim por diante. E imagina então construir uma frase desta forma. Mas para muitos isso não passava de ilusionismo ou até de magnetismo. As pessoas então passaram a se reunir nos cafés de Paris buscando o entretenimento, com relação a estes efeitos, a estes fenômenos. Mas, passado um tempo, o senhor Fortier, que era um amigo de Kardec, levou ele a uma dessas reuniões. E Kardec, primeiramente, ele achou que era digamos assim, uma causa meramente magnética, como muitos outros efeitos, fatos que aconteciam naquela época. E também por tratar-se de ele ser também um magnetizador. Mas em dado momento, essas mesas passaram a se comunicar através das batidas e começaram a identificar comunicações inteligentes.
Este fato desperta em Kardec, que não era um cientista, mas possuía um espírito científico. Ele então resolveu passar a aprofundar neste tema, aprofundar-se neste tema. Kardec, então, primeiramente, ele tratou de descobrir quem é que ali falava, então, através dos métodos rudimentares das mesas, e alguém, numa pergunta que ele fez, respondeu que era um espírito, tá? Mais um esclarecimento: a palavra espírito, ela foi um termo criado por Kardec na hora da codificação da doutrina, né? Então nós vamos encontrar no Livro dos Espíritos alma e espírito. Por quê? Porque alma, então, identifica o espírito enquanto encarnado. E a palavra espírito vai, então, identificar que este espírito está desencarnado. Após, então, as primeiras impressões, os espíritos indicaram, então, o uso de lápis. Sai da batida, né? E passa para o lápis, mas numa cesta. O lápis era fixado numa coisa assim, chama cesta, colocava o lápis ali no meio e ali ele fazia então com que a escrita acontecesse. De que forma? Através da utilização, porque no ambiente tinha que haver médios, porque senão essas comunicações não poderiam acontecer, e chama-se médiums de efeitos físicos. Então os espíritos se utilizavam deste fluido para escrever as suas comunicações em papel, mas também ainda muito dificultoso. Aí então o que vem? Eles sugerem, né, nada mais natural, de que os médiuns passem a utilizar, os espíritos passem a utilizar a própria mão do médium, que é o que existe hoje quando se faz a psicografia, é a utilização da mão do médium. E os espíritos, então, passam a se utilizar do aparelho corporal do médium para escrever essas mensagens. A partir daí, cada vez mais, Kardec, ficando impressionado, ele vai aprofundando os seus espíritos, o seu espírito científico. E ele começa também a fazer perguntas que possam realmente identificar de que estamos falando com seres que estiveram na Terra, e aí ele diz isso: os espíritos nada mais são do que o homem encarnado na Terra, nem mais nem menos evoluído do que quando aqui. Então aquela historinha de dizer que depois de morto vira santo, isso não é verdade, né? A partir então, chegou então um momento em que os espíritos revelaram a Kardec, porque ele começou a participar de reuniões mediúnicas em casas onde isso acontecia, né? Inclusive com os médiuns que ele se utilizou para fazer a codificação. Então ele começa a codificação de uma nova doutrina, e é a ele revelada a sua missão, né? Onde então ele vai codificar uma nova doutrina, que seria a terceira revelação, ou seja, o Consolador prometido por Jesus. E aí iniciaram então os momentos dos trabalhos de compilação das perguntas e respostas que formaram então o Livro dos Espíritos. Durante essa empreitada, Kardec desenvolveu então uma forma bem eficiente para verificar estas respostas. Como? Ele escrevia uma pergunta e enviava para vários médiums em vários cantos do mundo. Tem uma bibliografia que eu li que diz que foram para mais de 15 países. Ele mandava a mesma pergunta para estes vários equipes de médiuns para fazer as suas respostas. E, ao retorno,
ele verificava a semelhança e as diferenças das respostas, a fim de que não se deixasse enganar pela soberba ou de um médium, o orgulho, a vaidade, ou então também do espírito, que muitos deles sabemos que são pseudo sábios e se fazem colocar. Então, dessa forma, ele foi compilando essas respostas e, à época, eram de desconhecimento ou de interpretações equivocadas nos campos tanto da ciência, da religião ou da filosofia. Porque sabemos que a doutrina espírita, ela está sob um tripé de religião e de filosofia e ciência. Para entender melhor, então, nós também precisamos falar um pouquinho sobre o positivismo. Na época da codificação espírita, o desenvolvimento científico era a base de tudo, né? De toda a sociedade. E se focava só na parte material e no que podia ser, digamos, provado materialmente. Então, desta forma, iniciou-se uma crise religiosa, onde as pessoas se tornavam cada vez mais descrentes, principalmente na juventude. Como nada é por acaso, né? Toda a programação espiritual para a implantação do espiritismo se deu exato neste momento. Por quê? Porque a humanidade precisava, né, sair dessa materialidade e começar a buscar em si as leis divinas e trabalhar para a evolução espiritual. Então, em abril de 1857, era materializado então no mundo a consolidação da obra mais monumental e extraordinária da doutrina espírita, que é o Livro do Espírito, do Livro dos Espíritos. E então raia, neste momento, para o mundo, a era espírita. Então, nele, cumprindo-se o que foi prometido por Jesus com relação a Consolador prometido. O Livro dos Espíritos não é um livro comum, que a gente possa ler, peguei, li, guardo lá na estante, vou deixar. Não, o Livro dos Espíritos é um livro que nós devemos estudar, reler constantemente. Por quê? Porque ele nos traz, né, as respostas que calam dentro de nós. Muitos de nós estamos na doutrina espírita porque tínhamos necessidade de respostas. Aquelas respostas dentro de nós, que tinha alguma coisa a dizer assim, puxa vida, mas Deus não pode me criar para que eu viva aqui 50, 60, 80 anos e depois acaba tudo, né? Não pode ser isso, não posso ficar assim por isso. E aí muitas vezes a gente diz assim, a gente tinha um vazio interior, um vazio que se complementa quando a gente começa a estudar o Livro dos Espíritos, a entender que a primeira questão do Livro dos Espíritos pergunta assim, quem é Deus? Nós pensávamos em Deus, em quem é Ele, um velhinho de barbinhas brancas sentado numa nuvem lá no céu, né? Desocupado, sem nada para fazer. E era isso que nós achávamos que ia acontecer com a gente, né? Que a gente ia chegar no mundo espiritual, ia para o céu, né? Porque nós somos bonzinhos, todo mundo é. Nós ia lá para o céu, não precisava fazer mais nada, né? Então isso a doutrina espírita vem nos mostrar que não é bem assim. E isso está lá no Livro dos Espíritos. Então, qual a definição de Kardec para a estrutura do Espiritismo? Que o Espiritismo é uma ciência que trata da natureza, da origem e do destino dos espíritos, né? E, como ciência prática, ela consiste nas relações que se pode
estabelecer com os espíritos. Como filosofia, compreende todas as consequências morais deste conhecimento, ou seja, nós não podemos dizer que não sabia não, a gente agora já sabe. Então isso aí traz responsabilidade para cada um de nós. Não há então como não concordarmos com o pensamento de Kardec, e tudo começou com a publicação do Livro dos Espíritos, porque ele representa uma continuidade no planejamento do divino para a evolução humana, para a nossa evolução, dos espíritos que somos imortais. E nós, hoje, vivemos dias de muitas dores e dificuldades, por todo lado que nós viermos a observar. São as guerras, o momento político porque o nosso país passa, as consequências ainda vividas pela pandemia, quando muitos tiveram o desencarne de seus entes queridos, ou muitas pessoas ainda hoje sofrem pelas sequelas que foi deixado por esta pandemia, por este vírus. E é com pesar, então, que a gente ainda observa hoje milhares de pessoas com um sofrimento. Então, nada mais atual e fundamental para nos consolar do que uma citação de Kardec sobre o Espiritismo. E ele diz: o Espiritismo suaviza o amargor dos desgostos da vida. Ele acalma o desespero e as agitações da alma. Ele dissipa as dúvidas ou os temores da vida futura e afasta a ideia de abreviar a vida pelo suicídio. Então, a gente que estuda, né, Ari, nós todo dia pegamos as obras básicas, estamos estudando e dizemos: puxa, mas isso foi escrito ontem, né? Ele é sempre atual, nós podemos identificar isso cada vez que nós nos dedicamos a estudar, né? Então, desse modo é que a gente se torna feliz aqueles que se aprofundam no estudo da doutrina, né? E por isso, então, a rápida propagação da nossa doutrina. Então, estamos completando 165 anos do Livro dos Espíritos, como leu a nossa irmã Ivete, na leitura de harmonização. As revelações contidas nesta obra, elas constituem em bases sólidas em que podemos nós repousar os nossos anseios. Ao mesmo tempo, nós encontramos um norte seguro para atravessar as nossas, digamos assim, dificuldades, as nossas provas, as nossas expiações. Então, hoje, as 1019 questões do Livro dos Espíritos, devidamente catalogadas por tema, por Kardec, imagina o trabalho dele para tudo isso, né? Com base tudo nos ensinos dos Espíritos e nas observações que ele fez também dos fenômenos espirituais. Com isso, então, o Livro do Espírito ele ficou estruturado em 4 partes. A primeira parte aborda sobre as noções da divindade, a criação e os elementos fundamentais do universo. Então, aí nós dissemos, do Livro dos Espíritos parte as demais obras. Essa parte, mais algumas outras partes, deu origem então ao livro da Gênese, que é a criação, né? A segunda parte, ela trata do mundo dos espíritos, tratando da noção do espírito, a finalidade da existência, o seu potencial de autoaperfeiçoamento, ou a pré ou pós-existência, depois do mundo da perda do corpo físico. Essa parte, a segunda parte, ela vem, desdobra e gera o Livro dos Médiuns, que é a parte científica da doutrina espírita.
A terceira parte trata das leis morais, fazendo então uma abordagem das leis de ordem moral de Deus, que vem então as leis que nós conhecemos. Lei de adoração, que traz no seu âmago principal a prece, os benefícios dela, porque nos liga com Deus, com a espiritualidade. O trabalho, que nos traz a dignidade da existência, a necessidade da, digamos assim, da evolução, a lei de reprodução, a lei de conservação, a lei de destruição, a lei de sociedade, a lei do progresso, da igualdade, da liberdade e da justiça, amor e caridade. Esta parte terceira originou o Evangelho segundo o Espiritismo, que versa então na parte religiosa da nossa doutrina. A quarta parte e última, ela discorre sobre as esperanças e as consolações. Então, onde constam as considerações acerca do futuro do homem, do seu estado após a morte, as alegrias e os obstáculos que encontram no além-túmulo. Então, esta parte, a quarta parte, dá origem ao livro Céu e o Inferno, onde ele vem nos dizer que as penas não são eternas, que a cada um será dado segundo as suas obras, que foi isso que Jesus disse, que quanto mais nós vivermos na busca da prática do bem, mais nós teremos esperanças de uma existência espiritual melhor em mundos mais evoluídos. O livro, então, dos Espíritos, ele é tão importante que o professor Herculano Pires, na sua tradução, é um dos tradutores das obras básicas, ele esclarece: toda a doutrina está contida neste livro, de forma sintética, e foi posteriormente desenvolvida nos demais volumes da codificação, que são os que já falamos. Então, escrito na forma dialogada da filosofia clássica, em linguagem clara e simples, para divulgação popular. Este livro é um verdadeiro tratado filosófico que começa lá na metafísica, que é o conhecimento das causas primárias, desenvolvendo novas perspectivas quanto à ontologia, à sociologia, à psicologia e à ética, e estabelecendo ligações históricas de todas as fases da evolução humana em seus aspectos biológico, psíquico e espiritual. Então, o Livro dos Espíritos, ele é o marco inicial da codificação da doutrina espírita. O livro também é o resultado de um trabalho coletivo da real parceria entre o plano físico e o plano espiritual, e nos traz os 5 princípios básicos da doutrina espírita. Primeiro, Deus nos diz que Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Questão número 1 de O Livro dos Espíritos. Segundo princípio, a existência e a sobrevivência dos espíritos. Recurso este imprescindível para quem nós fomos criados por um Pai justo e bom, que nos deu o livre-arbítrio para que nós pudéssemos experimentar e, dentro destes mecanismos, nortearmos a nossa educação, através também da lei de causa e efeito, aprender a escolher melhor,
percebendo em nós mesmos as consequências das nossas próprias ações. Terceiro princípio, comunicabilidade dos espíritos. Nos traz como princípio a existência do mundo espiritual e o intercâmbio entre os dois planos da vida, físico e espiritual. Através da comunicabilidade, da mediunidade, revela então a nós a existência do mundo espiritual, donde todos nós procedemos e onde viemos e para onde retornaremos após o fenômeno da morte do corpo físico. Quarto princípio, reencarnação. Como diz o Regis, a coisa mais bela da doutrina espírita, porque ela significa o retornar do espírito ao corpo tantas vezes quantas se fizer necessárias para o nosso autoburilamento. Quando nós podemos nos libertar das paixões e convertê-la, construir as virtudes através das várias experiências, sublimando desta forma as nossas expressões de instinto, ao tempo então que desenvolvemos a inteligência e penetramos nas potencialidades transcendentes da intuição. Então, nós podemos, na nossa existência, ter uma ideia do que vivenciamos em existências anteriores pela frequência com que certos fatos, certas coisas estão sempre a nos acontecer. Aí então nós temos que ligar a luzinha aquela e dizer, puxa, eu tenho que trabalhar isso, eu preciso modificar, é algo que eu tenho que fazer. Por isso que diz, a inteligência ela penetra nas potencialidades através da intuição para nos mostrar o caminho daquilo que nós precisamos mais fazer. Provavelmente aquilo que nós reincidimos, né? Isso eu não vou mais fazer de errado, nós vamos lá e de novo. E assim nós vamos. O que é isso? Um itemzinho lá do nosso programa que a gente foi convencido, né? Aí, não queria isso. Não, mas tu tá pronta agora, vai lá que tu vai conseguir. Então, precisamos nos esforçar com relação a isso. Quinto e último princípio da doutrina espírita, pluralidade dos mundos habitados. Então, isso é uma decorrência da existência de Deus que nos cria espíritos simples e ignorantes, para que possamos fazer o nosso desenvolvimento até alcançarmos a felicidade e a perfeição relativa que nos foi destinada. Nos dá a pluralidade dos mundos habitados, nos permite saber que existe um mundo para cada necessidade dos espíritos. Jesus disse, há muitas moradas na casa de meu Pai. Então os mundos são determinados e os espíritos ali encarnam segundo as suas necessidades. Quando menos, digamos assim, mais inferiores, encarnam num mundo mais denso. Já à medida que vamos evoluindo, os mundos espirituais vão sendo mais fluídicos pela possibilidade do espírito evoluído. Então, representa a continuidade da educação do espírito sobre os mais variados estímulos para que o seu potencial perfectível ecloda, desabroche e possa ser trabalhado. O conhecimento destes princípios, então, nos leva ao estado constante de aperfeiçoamento, a expressar-se através dos sentimentos, dos pensamentos e ações na prática do bem, nos tornando então cada vez mais cristãos.
A ação desses fundamentos, naqueles que se esforçam por vivenciá-los, reside o objetivo da doutrina espírita, que é a renovação moral da humanidade através da renovação individual de cada um de nós. Aí, esse mundo não tem jeito. Não vai ter jeito enquanto cada um de nós não fizer a sua parte e não evoluir. Porque o mundo é resultado das nossas individualidades. A ação destes fundamentos, ele nos traz, então, a parte do objetivo da doutrina espírita. O objetivo da doutrina espírita não é fazer contato com os espíritos, né? Não é saber simplesmente que a gente tem uma vida que continua depois da morte do corpo, mas sim que nós evoluamos moralmente. É esse o objetivo da doutrina espírita. Então, ao estudar o livro dos Espíritos, ele nos é capaz de responder quem que eu sou, quem nós somos, de onde que nós viemos e para onde nós vamos. Digamos assim, observando a nossa existência, as nossas atitudes, nós sabemos para onde nós vamos. Somos capazes de identificar. E por isso a importância desse livro, que nos mostra isso, para que a gente possa se trabalhar e sair desta existência melhor do que quando nós aqui chegamos. Então, este estudo que nos traz, nos ajuda muito. Então, nós aqui fazemos uma lembrança de que, através dos grupos de estudo da doutrina espírita, nós teremos mais facilidade de entendimento destas questões espirituais tão importantes para nós. Porque uma coisa é a gente estudar sozinho, outra coisa é nós estudarmos em grupo, né? Então, assim, a gente já teve estudante que teve de se afastar por uma cirurgia e tal, e recebia o material, na época não tinha um estudo online, recebia o material, estudava e tal. Quando retorna, diz pra gente: nossa senhora, eu estava sentindo uma falta, porque não tem nada a ver a gente estudar sozinho. Quando a gente está aqui no grupo, parece que acende luzes que a gente não acende quando está só. Então, fica um convite a conhecer também os grupos de estudo da nossa casa, que existem para espíritos de 3 anos de vida física até 150 anos de vida física, né, Rosana? Então, para nós encerrar esse estudo, nós vamos ficar com uma frase do Kardec no Livro dos Espíritos. Ele diz o seguinte: o Livro dos Espíritos foi escrito por ordem e mediante os espíritos superiores, para estabelecer os fundamentos de uma filosofia racional e isenta dos preconceitos do espírito de sistema. Nada contém nela que não seja a expressão do pensamento deles, espíritos superiores, e que não tenha sido por eles examinado. Porque quando ele trabalhava de noite lá, se tinha uma coisinha que não estava muito boa, as coisas batiam na casa dele. Aí ele ia: o que está acontecendo? Não, dá uma olhadinha lá nessa parte aqui, tem alguma coisa que não está bem. Não, mas eu já revisei. Olha de novo. E ele ia lá, olhava e sempre identificava alguma coisa que precisava ser alterada. Então, que possamos, saindo daqui, dar uma olhadinha neste livro, tá? Ele é assim grandão porque quer facilitar para a gente enxergar, as letrinhas são grandes. 1019 questões que nos respondem muitas dúvidas quando a gente está lá quietinho e tal. Pega o índice: estou com uma dúvida em tal coisa. Olha o índice: não, aqui eu vou encontrar a resposta. E vai, gente. 1019 dúvidas é dúvidas. Então, que Deus nos abençoe e que nós possamos continuar, né, estudando essa doutrina que tanto nos consola, que tanto nos esclarece. Muito obrigada.